Steve Rogers está de volta. O homem não tem o direito de ser feliz com a Peggy Carter. O Anthony e o Joey Russo e o Kevin Feige apontaram para ele como no pôster do Tio Sam: nós queremos você no exército dos Vingadores. Contra o Doutor Destino, talvez? Contra o Robert Downey Jr. Destino? Roda a abertura pra gente falar do teaserzinho, transformei teaser em uma coisa menor ainda, no teaserzinho que saiu de Vingadores Doomsday. Hi Brasil! Bem-vindos a essa ilha mística, essa ilha fantástica de Hi Brasil, onde a opinião nunca é neutra. Eu sou Jimmy, do canal Jimmy Nada Neutro, o seu Visconde de Sabugosa do Mundo Nerd, o Duende Brazuca, o seu Nerd Leprechaun. Hoje eu estou com a minha nova skin de Miranha Madruga, que é um Homem-Aranha que deve 14 meses de aluguel para o seu Barriga Octopus, seu Barrictópicos, não bolei ainda o nome. Ele com seus vários tentáculos cobra o aluguel do Miranha Madruga, que tem um canal no YouTube para pagar as despesas do mês e não está conseguindo porque o canal não está tendo visualizações e não está tendo likes. Então já deixa o like pro Miranha Madruga, já deixa o like para ajudar ele com esse pote de ouro, para ele ter moedas de verdade, não moedas falsas, para conseguir pagar os 14 meses de aluguel, para o Dr. Barrictópicos parar de encher o saco dele, de bater nele com os tentáculos. Bora agora então pra assistir esse teaser do Vingadores Doomsday. Nossa, agora eu fiquei parecendo Clark Kent em vez de Homem-Aranha, né? Deixa aqui meu óculos. Pessoal, bora pro teaser. Olha aqui, gente. Vamos começar aqui com o comecinho, tá? Não sei se eu vou botar aí pra vocês assistir, porque eu tomei um strike do YouTube no outro vídeo que eu coloquei o teaser da Supergirl. E o YouTube... Peraí, YouTube. Tô tão rápido assim. Bora lá, gente. Aqui começa com um clima bem, pra mim, bem nostálgico, mostrando esse moinho de vento aqui, né? Digno de Don Quixote e Sancho Panza, que acham que isso aqui é um dragão, pra quem leu. Nada a ver com teaser. Mas tá com um clima, pessoal, de Segunda Guerra Mundial, aquele do primeiro filme dos Vingadores, do primeiro Vingador, na verdade, né? Capitão América, primeiro Vingador. Você vê que é um clima. Porque pra quem não se recorda, no filme do Ultimato, ele volta no tempo pra colocar as joias do infinito em cada lugar, pra devolver as joias do infinito, né? E pra que não houvesse problema ali, né? Elas precisavam ser devolvidas exatamente no momento que elas foram tiradas, né? E ele opta por ficar com a Peggy Carter para dar aquela dança que ela estava devendo para ela e para viver uma vida com ela, uma vida normal, uma vida de amor. Mas os diretores Anthony Russo não deixam, pessoal. Eu achei que passou. Você vê que a Marvel quer apelar pela nostalgia, né? Ela está puxando pela nossa nostalgia e para os acontecimentos do pós-Ultimato, né? Me parece que é isso que ela quer fazer e ignorar uma porrada de coisa que veio depois disso. Tem aqui. Depois, pessoal, corta a cena pra casa, pra aquela casa que ele aparece, né? Parece os dois dançando ali no a Peggy Carter e o Steve Rogers dançando no Ultimato, né? Aparece aquela casa. Aparece aquele na moto, uma motocicleta. Esse capacete super nostálgico, né? Com esse óculos assim bem anos ali da Segunda Guerra Mundial mesmo.
Você vê o apelo que tá tendo pra nostalgia nesse... Aqui na marca da moto, gente, Euli Trump. Mas tá escrito Triumph, né? Triumph. Não sei como a pronúncia em inglês correta, mas está escrito isso. Euli Trump, gente. Será que os diretores, Anthony Russo, o Kevin Feige, são trumpistas? Aqui é um retorno a tornar a Marvel grande novamente? Tornar Estados Unidos grande novamente? Esse bordão do Donald Trump? Será que eles são trumpistas? Eu li Trump aqui. Quando eu passei rápido pelo teaser, gente, a primeira vez que eu vi, eu li Trump. Eu falei, olha, retorno aos valores conservadores da Marvel. Vocês também leram Trump? Vocês notaram esse easter egg ao trumpismo? É mentira, gente, tá escrito Triumph. Mas eu achei muito parecido com Trump, hein? Isso simboliza o retorno aos valores tradicionais da Marvel. Peguei, viu? Diretores? A gente tem isso aqui, vamos lá, prosseguir. Mostra aí com aliança no dedo, né? Aliança de casado, ó. Tá casado ali. Vocês viram, né? Dá pra ver aqui a aliança no dedo. Ele subindo os degraus. Uma varandinha com aquela coisa clássica americana, da casa americana. Ele olhando para o uniforme, as estrelas americanas, colocando meio numa caixa antiga de couro, né? E balançando um bebezinho América. America Boy. Você vê que é um apelo, pessoal, realmente ao elenco original do sucesso da Marvel. Steve Rogers retornará em Vingadores Doutor Destino. Dezembro de 2026. Você tem aqui Eu fiquei pensando o que é essa imagem final das... Me lembra um pouco... Aqui eu acho que ele tá querendo dizer... São os tons, o verde do Doutor Destino, né? Tem umas janelas meio Art Nouveau, assim, né? Me lembra um pouco também aquele castelo do Kang, né? Onde o Loki encontrou o Kang. Se eu não me engano, ele tinha alguma coisa assim, né? Será que tinha? Mas me lembrou um pouco Tem alguém me mandando mensagem no WhatsApp aqui. Vou ver. Me lembrou um pouco aquele castelo do Kang naquela parte do lixo do multiverso, lá que no vazio, né? No vazio do multiverso, me lembrou um pouco o Loki, esse frame aqui. Tem a contagem regressiva, tal, pra sair o filme. E é isso, pessoal. Esse é o teaser. Tem uma matéria aqui, pessoal, eu esqueci que eu separei, que é do site otempo.com.br. Ela tem um jornalista aqui, é o Diego Almeida, tá? Vou dar os créditos para ele. Ele é a favor desse retorno, pelo que você lê na matéria. Ele é um amante também da cultura do cinema, da cultura geek, igual eu. Já trabalhou no Cinepop, em teleséries, e hoje ele é editor do Observatório de Cinema, tá? Eu vou tentar ler para vocês rápido a matéria. Vingadores, Doutor Destino. Por que o retorno de Steve Rogers faz todo sentido? Vamos ver aqui. Entenda porque a volta do personagem no filme é exatamente o que o MCU precisa. É um cara que é a favor dessa volta, tá? Ele tem uma opinião contrária à minha. Já se passaram 6 anos desde o último filme de Vingadores, e o próximo filme após Ultimato, Vingadores Doutor Destino, marcará o fim desse ato. O longa reunirá personagens de diferentes fases do MCU e até de outros estúdios, incluindo atores dos X-Men da era Fox, em um crossover ambicioso que carrega grandes expectativas. Com o MCU enfrentando um momento de desgaste criativo e de público, a Marvel Studios tem tratado o Doutor Destino como
como uma aposta decisiva. A estratégia envolve recuperar o senso de evento que marcou os grandes encontros dos Vingadores no passado. O primeiro grande impacto veio com a confirmação de Robert Downey Jr. como Doutor Destino. A escolha dividiu opiniões, mas colocou o filme novamente no centro das atenções. Em seguida, a Marvel adotou uma campanha de marketing mais antecipada, divulgando teasers com um ano de antecedência. Um desses teasers, que já está em cartaz nos cinemas junto com cópias de Avatar Fogo e Cinzas, confirmou o retorno de Chris Evans como Steve Rogers. Embora controversa, a decisão pode ser uma das mais fortes do estúdio, justamente por explorar brechas narrativas deixadas abertas desde Vingadores Ultimato. E aqui na opinião do jornalista, gente. Steve Rogers não morreu em Vingadores Ultimato. Ultimato encerrou a jornada de vários personagens importantes, como Tony Stark e Natasha Romanoff. Steve Rogers, no entanto, teve um desfecho diferente. Após devolver as joias do infinito, ele retorna mais velho e passa o escudo do Capitão América para Sam Wilson, mas nunca morre de fato. Isso significa que Steve segue tecnicamente vivo durante a saga do multiverso. Seu paradeiro nunca foi esclarecido, rendendo teorias ao longo dos anos, inclusive a brincadeira recorrente de que ele estaria vivendo na Lua. Junto com o Cavaleiro da Lua? Apesar de ter vivido um final emocional ao lado de Peggy Carter, a história de Steve nunca foi completamente encerrada. Vingadores Doutor Destino parece pronto para explorar essa porta que a Marvel deixou aberta desde 2019. Steve Rogers interferiu no tempo em Vingadores Ultimato. A decisão de Steve de permanecer nos anos de 1940, em vez de retornar à plataforma de viagem no tempo, levantou dúvidas sobre as consequências deste ato. Muitos fãs questionam se ele viveu na linha do tempo principal ou em uma realidade alternativa. Os irmãos russos já indicaram que Steve teria vivido em uma realidade ramificada e depois retornado à linha do tempo principal para entregar o escudo a Sam Wilson. Doutor Destino deve finalmente esclarecer essa questão e integrar esse elemento à narrativa do multiverso. O teaser do filme reforça isso ao mostrar Steve na mesma casa em que esteve com Peggy Carter em Ultimato, além de sugerir que ele teve um filho, o que amplia ainda mais o impacto do seu retorno. A saga do multiverso precisa de Steve Rogers. Essa aqui é a opinião do jornalista, gente. Embora personagens como Thor e Homem-Aranha sigam ativos, o MCU perdeu seus dois pilares centrais, o Homem de Ferro e Capitão América. Steve Rogers sempre foi o coração dos Vingadores e sua ausência é sentida até hoje. Sam Wilson se mostrou um sucessor sólido, mas os eventos de Vingadores, Doutor Destino e sua já confirmada sequência Vingadores Guerras Secretas exige uma figura com um peso simbólico maior. Trazer Steve de volta pode reconectar o público que se afastou após o Ultimato. Para alguns a decisão soa como desespero criativo, para outros é uma correção de rota necessária após as inconsistências da saga do multiverso. De qualquer forma, Vingadores Doutor Destino aposta em Steve Rogers como a âncora emocional capaz de devolver relevância ao MCU. Esse é o fim da matéria, pessoal. Fim da matéria falando, que é a opinião do jornalista, dando crédito, Diego Almeida, sobre o retorno do Steve Rogers. Se ele faz sentido. Quais são as minhas considerações? Eu acho... Tem muita gente que gosta, que acha que é uma jogada de marketing incrível, o retorno do Robert Downey Jr. como Doutor Destino. O Downer Destino, né? Eu acho ruim, gente. Eu acho que perde todo o peso que tem os Vingadores Guerra Infinita e Ultimato. Trazer eles de volta, tá? Mas é aquilo que eu sempre falo sobre o apego que a gente tem ao elenco original, de como a gente conhece as coisas, né? O sucesso é muito de como você conhece pela primeira vez uma obra, né? Por isso que eu acho que tem esse elemento, além da troca. Muito pessoal fala de, você não quer nunca troca para um personagem negro ou para mudar o gênero, mas eu acho que tem, óbvio, notas desses preconceitos de machismo e de racismo, sempre tem umas notas assim,
Não tem como escapar porque a gente tá numa sociedade que ela é assim. Vou tomar um gole d'água. Mas eu acrescentaria essa nota, já falei em outros vídeos isso, mas eu sempre gosto de enfatizar que tem muito de como a gente conhece a obra pela primeira vez, você se acostuma com um elenco de atores e com os personagens, da forma como eles são abordados, quando você constrói tudo, o protagonismo em torno deste elenco e desses personagens. Quando você retira eles, as obras costumam perder um pouco a relevância e a vontade de você acompanhar. Infelizmente, vocês podem até discordar do que eu tô falando, mas é assim, gente. A gente tem esse apego, né? E a gente acaba resistindo a alguma coisa nova acontecendo. Eu vi algumas teorias aqui, pessoal, que o Doutor Destino pode ser que ele seja um agente do tempo que perdeu a família, perdeu alguma coisa muito significante na vida dele, com esse ato do Steve Rogers de optar por ficar. O cara optou pela felicidade em um momento da vida dele, né? Passou 70 anos congelado, nada de felicidade. Era um picolé, como dizia o Downey Jr. e o Tony Stark, né? E agora ele não tem direito de ser feliz. Dizem que ele vai ser o alvo do Senhor Destino. É uma teoria, não sei se isso é real. Mas assim, eu não sou muito fã disso, tá? O Thanos matou. Todo esse rolê acontece porque o Thanos mata metade do universo, gente. Tem alguém correndo atrás do Thanos para impedir isso de acontecer? Por que o Thanos não vira o alvo do Doutor Destino? Por que é o Steve Rogers que tentou evitar toda essa coisa de acontecer, hein? Então por isso eu acho ruim, viu, gente? Eu acho um pouco ruim essa ideia do retorno deles, né? O problema é que você não fez uma transição do Anthony Mackie, é isso que fala o nome do ator, para Capitão América, uma transição decente para você acreditar na liderança dele como novo Capitão América. A transição não foi boa. Você queria jogar um personagem que era coadjuvante e mais ou menos coadjuvante, nem tinha tanto destaque, só porque ele seguia os passos. Eu faço o que ele faz, mas de maneira mais lenta, que era o que ele falou no Capitão América Soldado Invernal. E você quis empurrar. A série não é nenhuma obra-prima, a série do Soldado Invernal, né? Falcão e Soldado Invernal. Não acho ela ruim também, mas ela faz a transição dele. Só que as séries você vê claramente que são séries que são feitas só para alimentar o streaming da Disney, né? Provavelmente se não existisse o streaming, essas séries não existiriam, não teriam sido contadas. A transição teria sido feita talvez no cinema mesmo, com menos tempo para se fazer. Talvez até teria sido pior, né? Mas não é todo mundo que assiste as séries. Eles provavelmente, gente, depois de Vingadores Ultimato, eles devem ignorar Eternos, Cavaleiro da Lua, Marvels, a série da Hulka, da Mulher Hulk, do Demolidor, não sei o que eles vão fazer com o Demolidor, da Kamala Khan, da Wanda, o Deadpool. Tem a série do Loki, gente, que ela estabelece que se você não permite as ramificações, né, pelo conceito da TVA, se você não permitir, se você deixar uma linha só, você tá matando vários universos. O arco inteiro do Loki, que era um vilão, ele é construído na série para que ele permita que esses universos coexistam, e ele fica lá segurando, né? Forma Yggdrasil ali, uma coisa bem da mitologia nórdica ali, ele como segurando. E ele tem um arco que ele vira um herói, né? Ele não é mais um vilão. Só que ele estabelece isso, que agora todas as ramificações podem existir sem destruir vários mundos, várias pessoas morrendo. É todo o arco dramático do Loki. Você vai descartar isso totalmente. Tá me dando essa intenção. Talvez o Doutor Destino vá lá e mate o Loki e faça alguma coisa pra
inutilizar o Loki ali, imobilizar, sei lá o que ele vai fazer, porque não faz sentido, entendeu? Não faz sentido que você queira agora destruir as ramificações, que o Doutor Destino vá atrás para destruir o Steve Rogers, né? Que eu imagino que tenha sido uma ramificação ali, quando ele opta por ficar, que tenha surgido uma realidade paralela, né? Esse é o problema de viagem no tempo, né, gente? Fica totalmente confuso essa loucura, né? De Volta para o Futuro. E a própria TVA fala que o que aconteceu nos eventos do Vingadores Guerra Infinita e Ultimato era para acontecer. Por isso que ela não agiu podando alguma coisa. Então esses eventos eram para acontecer, né? Talvez o alvo do Senhor Destino, como eu falei, tem que ser o Thanos. Se ele pega o Thanos, ele evita todo esse rolê dos Vingadores de ir atrás das joias, de voltar no tempo. Então eu não sei se vai ser... Gente, tem alguma chance disso ser bom? Eu acho que a Marvel já era, gente. Sinceramente, esse apelo... Isso vai levar, óbvio que vai levar a bilheteria, você trazer o Chris Evans, o Robert Downey Jr. de novo como pros Vingadores, né? Vai ser o primeiro Vingadores depois de Ultimato, né? Não teve nenhum. Eles perceberam que esses novos personagens que eles tentaram trabalhar não conquistaram o público, não tem o peso que os outros têm. Você tem um Thor aí totalmente... Amor e Trovão é horrível. Eu não gosto do Doutor Estranho Multiverso da Loucura, que eu acho que pra mim ele não é nem o protagonismo do filme, ele fica jogado a escanteio ali, perto da menina lá da América Chaves. Mas eles viram que não... Eles também cagam eles praticamente cagam com a série da WandaVision, pra ela virar uma vilã no filme dele, né? Eles vão trazer, me parece, pelo que os boatos que tem, que vai ter o elenco dos X-Men, dos filmes lá, de novo, nesse Vingadores ou no Guerras Secretas. Vai ser uma bagunça meio DC. Vocês têm a impressão também que a Marvel é a nova DC? Uma bagunça tremenda assim, que vai ser isso aí. Provavelmente para fazer um reboot de vez. Não sei se eles vão reescalar todos os Vingadores. Mas eles estão admitindo que eles fizeram cagada, que não deu certo o novo Capitão América. As Marvels também, como que é o nome dela que eu esqueci? Capitã Marvel não consegue levar o universo, né? E eles precisam apelar pros personagens principais, Homem de Ferro e Capitão América originais. Eu falei da teoria dele como agente do tempo ali, que eles vão desconsiderar a série do Loki, né? Que eu acho que vai ser uma cagada atrás da outra, tá? Não sei como que eles vão amarrar esse roteiro pra justificar. Vai ter um monte... Eles botaram, gente, um celestial olhando pra Terra e eles vão desconsiderar isso. O que eles poderiam ter usado é uma consequência do que houve. O Thanos tinha permissão pra matar metade dos seres vivos do universo. Os celestiais cagaram pra isso. Ele tinha essa autoridade. Não teve nenhuma consequência o que ele fez, né? Esse pra mim é um ponto que deveria ter tido alguma consequência, né? Os Vingadores também poderiam ter feito o que fez, de voltar no tempo, de mexer com o tempo, né? Eu acho que eram temas naturais para uma sequência que a Marvel acabou não considerando por querer trazer novos personagens, né? O Blip, aquele peso do Blip também foi sendo desconsiderado depois. Então eu não sei, né, gente? Eu não sei o que esperar. Eu acho que é muito difícil que isso seja bom. As pessoas vão achar isso bom porque tá o cara do Downey Jr. de Destino, que pra mim tem nada a ver, poderia ser outros atores, né? E eu acho que não vai ter jeito de você continuar os universos da Marvel sem reescalar, sem fazer um reboot de vez, assim,
na Marvel, né? Colocar pra gente comparar, até depois no futuro, para as pessoas compararem, né? Pra ter o que nós temos nos filmes do Batman, né? Quem é o melhor Batman? Robert Pattinson, Michael Keaton, Ben Affleck. Tá na hora de você escalar outros atores pra Homem de Ferro, Capitão América, escalar mesmo. Um novo Tony Stark e um novo Steve Rogers. Pra gente começar a comparar. Quem era melhor? O Chris Evans como Capitão América ou, sei lá, o Brad Pitt? Qualquer outro ator. Ou o Jensen Ackles, que fazia o Supernatural. Em qualquer outro ator, né? Não tô falando pra escalar esses, né? Mas pra gente começar a fazer quem foi o melhor Capitão América. Você começar a caprichar nos roteiros, gente. Começar a contar boas histórias de novo, né? Não que a primeira fase da Marvel fosse perfeita, com grandes filmes, mas era uma história mais coesa, né? Que foi contada pra gente. Eu acho que tá na hora desse reboot total. Mas conta aí, pessoal, vocês gostam do retorno do Steve Rogers pro Vingadores Doomsday? Acham realmente um desespero criativo o retorno, um apelo da Marvel para conseguir bilheteria? Vocês são da minha opinião também que vai ser uma cagada total esse retorno dos dois e vai enterrar de vez a Marvel, os filmes de heróis nos cinemas? A esperança é James Gunn como DCU? Não esqueçam de curtir o canal se você assistiu aqui até o final, se gostou do vídeo. Compartilha para hypar o vídeo, pessoal. E para ajudar o canal a crescer. Jimmy Nada Neutro, o seu Miranha Madruga. Fui!